Paz do Senhor, boa noite. Boa noite, pessoal. Como que tá aí a imagem e o áudio? Tudo bem? Tá dando para ouvir bem? Tá dando para poder ver bem? Boa noite. Paz do Senhor, irmãos. Ontem, acho que foi ontem, se não me engano, eu fiz alguns comentários e é claro que quando a gente fala de que Deus ele vai agir da forma dele, da soberana forma dele de agir, isso é uma coisa que a gente desconhece, a gente não sabe qual vai ser a medida que Deus vai tomar, a atitude que o Senhor ele vai ter em relação aos desdobramentos das coisas que acontecem. Ao longo da nossa vida é assim que acontece, é dessa forma que Deus age. Se a grande vontade do homem é investigar, de Deus é encobrir. A palavra fala isso em Provérbio. Agora, existem leis espirituais que regem o mundo humano, esse mundo que nós vivemos. E leis morais também. Ontem eu comentei que... Ontem ou anteontem, não me recordo do vídeo sobre o livre-arbítrio, eu comentei que nem sempre vai ter uma casca de banana lá na frente, nem sempre vai ter um raio caindo na cabeça da pessoa, a pessoa vai morrer. Não dá para ter certeza disso. Deus ele vai agir da forma que ele quer e isso a vontade dele sempre vai prevalecer. Foi esse meu comentário. Porém, irmãos, a gente não pode ignorar que a Bíblia ela deixa bem claro que quando nós tomamos algumas atitudes, quando algumas atitudes são tomadas, da mesma medida com que nós, na mesma medida e da mesma forma com que nós agimos, existe uma lei do retorno, e isso vai acontecer conosco. Jesus ele é levado ao Sinédrio, ele é preso no Getsêmani, e quando vão até o Getsêmani para poder capturar o Senhor Jesus, para prendê-lo, após ele ser traído, Pedro puxa a espada, corta a orelha do soldado chamado Malco, e a orelha daquele homem é cortada, e Jesus vira para Pedro e fala: rapaz, guarda essa espada, porque aquele que com espada fere, com espada será ferido. E pronto. Aí está estabelecida uma lei moral e uma lei espiritual que é infalível. Quem com espada fere, com espada será ferido. O Senhor Jesus ali ele estabelece um princípio que ele não é só de consequência. Não era só a consequência que haveria uma reciprocidade, uma igualdade nas consequências. Não, a forma com que se dariam essas consequências também era a mesma. Era com o mesmo instrumento com que você fere, você será ferido. Com o mesmo instrumento que a pessoa fere, da mesma forma, dessa mesma maneira será ferida. Então, isso são leis espirituais, são leis morais que regem. A Bíblia ela já dá essas dicas há muito tempo. Quando nós olhamos o texto de Provérbios 26, no versículo 27, diz assim: quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Então não tem jeito. Isso é a chamada lei do retorno, né? O efeito bumerangue. Aquilo que você faz, volta para você. São leis espirituais. Então isso não tem para onde correr. Eu sinto que muitas pessoas ficaram em dúvida quanto a isso, questionaram nos comentários. Isso acontece sim. Isso acontece sim. Jesus não precisava que Pedro cortasse a orelha do soldado. Ele vira para Pedro e diz: olha, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e ele me enviaria 12 legiões de anjos. A gente for ter uma ideia, eu já comentei isso uma vez, uma legião romana, ela era composta aproximadamente de 6 mil soldados. Se você pegar 12 legiões de anjos, é mais de 60 mil soldados. Se um único anjo, destruiu o exército assírio com mais de 100 mil soldados, imagina mais de 60 mil anjos, que estrago que faria, né? Destruiria tantos exércitos. Eu acho que poderia trazer toda a população daquela época do planeta Terra, que os anjos destruiriam, ia ter que trazer gente de Marte. Não tem como. Jesus não precisava de um defensor. Ele estava ali para cumprir um propósito que transcendia o entendimento de Simão Pedro. Pedro puxa uma espada e corta a orelha daquele homem. Jesus vai lá e coloca aquela orelha no lugar, né? Foi o último milagre dele antes da crucificação, do seu julgamento e crucificação. Olha, nada passa desapercebido ao olhar de Deus. Nós hoje vivemos num país cuja sua justiça é uma justiça muito injusta, né? Nós sabemos disso. A última instância, né? Hoje se discute muito o tramitado julgado, né? A última instância, tem que ir até a última instância. A última instância do Brasil é a pior possível, né? Que é esse STF, esse Superior Tribunal Federal.
justiça, né? É o Supremo Tribunal, né? Tá lá, os cidadãos estão lá, a maioria, a sua integridade é duvidosa, né? Desses ministros, essa justiça é falha. Meu irmão, a justiça do STF, ela é falha, mas a justiça do STC, né? Superior Tribunal do Céu, ou STD, o Superior Tribunal Divino, essa não falha nunca. Deus não falha. Se a justiça do homem que é falha ainda tem os seus lapsos de justiça, de correta, né, de ser correta em algum momento, íntegra, imagina a justiça de Deus, que tudo vê. A palavra fala que quanto ao Senhor, os seus olhos percorrem a terra para fazer firme, ou justo em outras traduções, com aquele cujo coração é totalmente dele. Então é isso, né? O Supremo Tribunal Federal, como a Daniela está me ajudando aqui, que eu falei superior, né? O Supremo Tribunal Federal, né? Existe uma justiça superior a essa, né? Que é o Supremo Tribunal Celestial. E esse é a nossa instância. É a esse tipo de justiça que nós recorremos. Eu lembro de uma situação que aconteceu, onde eu fui, naturalmente, né? Algumas batalhas que nós enfrentamos, nós somos julgados, acusados, somos caluniados, somos esbofeteados, somos traídos, somos enganados e ainda saímos como errados. Quem conhece essa história aí, né? Quem é solidário comigo, quem viveu isso aí em algum momento, acho que é a maioria, né? E dá vontade de falar. A gente não pode enganar, dá vontade de falar, fica preso aqui na garganta. Você tem hora que você quer se defender. Nós queremos agir com as nossas próprias mãos, né, fazer justiça com as nossas próprias mãos ou as nossas próprias palavras. A gente quer puxar a nossa espada e não a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que a espada do Espírito, ela produz um efeito verdadeiro. A nossa espada não, a nossa espada só provoca destruição. E aí eu botei a mão na bainha para puxar minha espada para cortar a orelha do ouvinte, né, do Malco que estava falando comigo. E aí o Senhor falou no meu coração, falou assim, não faz isso não, ora. Vai na espada do Espírito, ora. Vai dentro do banheiro. Eu estava no local público. Vai ali dentro do banheiro e ora. E ali eu, carregado de acusações, de afronta, de informações muito mentirosas, né? É normal, isso a gente vive. O adversário se encarrega de fazer isso, de tentar desconstruir a nossa imagem, desconstruir a nossa identidade também, como servo e serva de Deus. Eu entrei no banheiro e eu pedi ao Senhor uma palavra. Eu botei o dedinho sobre o versículo que caiu. Eu bati os olhos no versículo e coloquei o dedo. E veio: o Senhor pelejará por vós. Nessa peleja vós não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. E é isso, irmãos. Ele é o nosso juiz. É Ele quem julga as nossas causas. É Ele quem define as sentenças da nossa vida. Ele é o nosso advogado de defesa. Se Satanás é o de acusação, que vem para nos acusar, o Senhor Jesus, ele se põe para nos defender. E que promotor que nós temos, né? É um defensor público, né? Que defensor, quer dizer, que defensor público que nós temos, porque ele não cobra nada. Ele não cobra nada, é de graça. É tudo de graça. O serviço que ele faz por nós, ele nos justifica através do seu sangue precioso. Você não tem que se justificar. Você não precisa cortar a orelha de ninguém. Você não precisa agredir ninguém, porque quem com espada fere, com espada será ferido. Existe sim uma lei do retorno. Aquele que cava uma cova cairá nela. A pessoa cavou a cova para você, mas essa cova não vai servir para você. Bendita foi a cova, e quando serve, Deus utiliza aquilo de mal que foi feito para o nosso bem. Bendita foi a cova, bendita foi a cisterna que jogaram José. E às vezes nós somos jogados na cisterna, irmãos, traídos, enganados, né? Jogados ali para ser humilhado, para ser vendido, para ser dado por morto. E essa é a nossa real condição, mas Deus julga a nossa causa. O Senhor, que, como eu disse, iniciando aqui a mensagem, Ele tudo vê, nada escapa ao seu olhar. Ele julga a nossa causa, Ele julga a tua causa. É Deus quem nos justifica. É Ele quem nos justifica. Não que sejamos justos, somos justificados pelo seu sangue. Nós não somos justos. Nós não merecemos, nós não temos nada. Nada, nada. Mas a partir do momento em que nós colocamos Ele como nosso defensor, e Ele julga a nossa causa, não tem outro resultado que não seja a vitória. Não tem outro resultado. Felizmente ou infelizmente existe sim uma lei do retorno. E eu queria retificar aqui o que eu disse. Se eu acredito que ficou um pouco, né, desencontrada a forma com que eu falei. Então a pessoa que comete, infelizmente ou felizmente, ninguém torce para o mal de ninguém, mas
Infelizmente eu digo porque realmente o mal vem, e felizmente porque às vezes vem para o bem, né? Então isso acontece. Aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. Mas para nós não há isso. Para nós não haverá isso. A gente não está cortando a orelha de ninguém, né? A gente está pagando mal com o bem. Esse é o nosso papel como servo e serva de Deus. Confiar no Senhor, continuar. Até mesmo porque cortar a orelha ali naquele caso, cortar a orelha, Jesus ele operou uma restauração, uma restituição naquela situação. Aquele jovem, em outras traduções elas dizem que aquele jovem ele era o jovem do centurião, né? Ele era o moço do centurião. Então provavelmente ele estava sendo do centurião não, perdão, do sacerdote. E provavelmente ele estava sendo preparado para ministrar no templo, para poder ali agir, né, no templo do Senhor. E com a orelha cortada, nós sabemos que quem tinha algum tipo de deformidade não podia entrar dentro do templo. Então a atitude de Pedro, ela causaria consequências na vida daquele homem, que talvez ele tenha se preparado a sua vida inteira para aquilo. Mas olha as consequências que aquela espada traria. E Jesus vai lá e restitui. Ele pega e coloca no lugar. Ele vai e coloca no lugar aquilo que estava fora do seu devido lugar. Então é Deus quem faz isso. Deus coloca cada coisa no seu devido lugar. Falou mal de mim, me difamou, me caluniou, mentiu. Meu irmão, minha irmã, descansa, confia no Senhor. Você não precisa ficar se justificando, de forma alguma. De forma nenhuma você tem que se justificar. Então ali naquele dia eu recebi uma experiência, vivi uma experiência, e que possa ser essa a nossa experiência, a sua experiência a cada dia com o Senhor. Essa breve mensagem, eu estou ao vivo, alguns irmãos perguntando, são 20h35 horário de Brasília. Eu gosto sempre de falar que é ao vivo. As pessoas pensam às vezes que é uma gravação quando se trata de uma live. Eu queria deixar com os irmãos essa mensagem e queria pedir que vocês compartilhem, que curtam, né, os vídeos que eu tenho colocado no canal. Diariamente tenho colocado. Isso tem sido uma bênção para mim, que seja uma bênção para os irmãos também, porque primeiro Deus fala ao meu coração, porque eu estou aqui às vezes cansado, não tenho nada para falar. Sabe aquele dia que você não tem nada, você quer ouvir, e o Espírito Santo vem e ministra o meu coração e fala, eu vou gravar, pela graça de Deus eu vou gravar. E de alguma forma pode ser uma bênção para o coração de alguém, mas tem sido a princípio no meu coração. Que Deus te abençoe, te fortaleça, a paz